Paternidade que se chama, né? 3 anos sem saber o que é o Ceará perder um Clássico Rei. A última vez que o Ceará perdeu foi no dia 1º de abril de 2023. Dia da mentira, né? Mentira essa que é contada que o Fortaleza é pai do Ceará. Mas na verdade é o oposto. O Ceará é que é pai do Fortaleza, pelo menos o histórico recente mostra isso das últimas 3 temporadas. 23 para 24, 24 para 25 e 25 para 26. Mais de 3 anos, irmão. Quem olha para esses números pensa que o Ceará tá jogando Libertadores toda a temporada, tá jogando Série A, não caiu para a Série B, não caiu para a Série C. Quem olha assim pensa que existe uma disparidade muito grande de elenco do Ceará para o Fortaleza nas últimas 3, 4 temporadas. Pois bem, nada disso está acontecendo. É diametralmente oposta a situação e o cenário de Fortaleza e Ceará. O Fortaleza jogou muito mais Série A do que Série B nas últimas 3 temporadas, jogou Libertadores, jogou mata-mata de Libertadores, mais poder de investimento, um elenco melhor, um treinador melhor e mesmo assim, quando chega no Clássico Rei, treme contra o Ceará. Pelo menos os números recentes mostram isso. E outra, 14 jogos de vencibilidade, hein? 9 empates, 5 vitórias para o Ceará e 25 anos de vencibilidade que o Ceará não sabe o que é perder um Clássico Rei em jogos válidos pela Copa do Nordeste. Gente, é um massacre estatístico, pô. Não tem nem mais o que eu comentar sobre a paternidade que existe lá nos Clássicos Rei. O Ceará domina e ganha na média sempre em relação ao Fortaleza, tá? Bom, e assim, foi muito vergonhoso e humilhante ontem a situação da partida. Como é que você está jogando com 1 a mais desde os 19 minutos do primeiro tempo e você toma 2-0? Porra, perder é do jogo. Você perder um Clássico Rei, normal, né? Pro Fortaleza perder é normal. 1-0, 2-0, pô, é do jogo, irmão. Agora, tu tá com 1 a mais em campo, desde os 19 minutos. E tu não só perdeu, como tu perdeu por 2 gols de diferença e tu não conseguiu fazer um gol. E outra, tu não criou uma chance clara de gol no jogo todo, pô. O Fortaleza se resumiu a um chute de longe de Mailton, que é o Mailton Ball, a um chute de fora de Vitinho, que Richard conseguiu fazer uma boa defesa. E é isso, pô. Tipo assim, não tem mais nada. Você não consegue. Aí é cruzamentos na grande área, vendo o que é que vai dar, empilha cruzamentos ali, bota a bola em Mailton, vê o que é que vai acontecer. E é isso, pô. Tipo, esse é o jogo do Fortaleza na maior parte da temporada. E ontem até me perguntaram qual é o grande problema do Fortaleza. Você acha que é o elenco ou você acha que é o treinador? Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o grande problema do Fortaleza nesse exato momento da temporada é o seu treinador piada, chamado Thiago Carpini. Mais uma vez, quando você olha para essa escalação aqui, você não vê uma seleção não, mas você vê um time competitivo. Você vê um banco de reservas que tem Luca Priol, Lucas Sacha, Luiz Fernando, tem Pochettino, tem um Wellington, tem um Maurício Mucuri, tem um Pierre. Aí no time titular tem um Breno, tem um Mailton, tem um Brit, aí tem um Ronald na volância, porra, tem um Paulo Baia no ataque. É um bom time de Série B, tá? Esse time aí, no papel, é time de G4 de Série B, com folgas. E talvez é até time de G2, pelo elenco que tem peça por peça. Agora, futebol é encaixe. Futebol é entrosamento, futebol é sequência. É ter um bom treinador para extrair o máximo das suas peças. Estar bem organizado dentro de campo. Tirar proveito do jogador a mais em campo. Carpini não faz nada disso desde o dia 1º de janeiro. E eu cansei de alertar. O trabalho de Carpini é uma piada, é uma nojeira. Não faz sentido nenhum a permanência dele. Ainda mais pela partida de ontem. Ah, mais uma informação. Sabe por que o grande problema do Fortaleza é o seu treinador? No Vitória era a mesma coisa. O Vitória, em alguns momentos na temporada 2024 no início, 2025 no início, na verdade, jogou alguns jogos com 1 a mais. Na maioria desses jogos, o Vitória ou perdeu ou empatou o jogo. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu acho que não. Contra times muito inferiores tecnicamente do que o Vitória. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu também acho que não. Então assim, o grande problema do Fortaleza é o seu treinador piada, chamado Thiago Carpini, tá? Vamos passar aqui rápido para análise do jogo. E o Ceará sobrevive na Copa do Nordeste, hein? Ceará chegou a 4 pontos e encosta na segunda colocação. Vamos trazer aqui a análise rápida da tabela. Cenário do Ceará, cenário do Fortaleza e os gols da partida também. Antes disso, recado da Montenegro Carlos mais uma vez. Vambora. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos.
Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Meus amigos, é o seguinte, quando o Fernandinho foi expulso, eu tenho certeza que a maioria pensou, já era, caldo azedou, Ceará está eliminado da Copa do Nordeste, porque o cenário ontem era bem claro. Se o Ceará empatasse o jogo, o Ceará estaria virtualmente eliminado da Copa do Nordeste, porque chegaria a 2 pontos, restando 2 jogos para você disputar, 6 pontos automaticamente, e você estaria a 4 pontos do segundo colocado Ferroviário. Ou seja, se o Ferroviário ganhasse um jogo, acabou para o Ceará estava morto no campeonato. Mesmo que o Ceará ganhasse os outros 2 jogos daqui para o final dessa fase de grupos. E a derrota aí sacramentaria de uma vez por todas. Ainda não na matemática, mas, porra, pela lógica, o Ceará, mesmo ganhando os 2 jogos que restavam, o Ceará não ia se classificar. Para isso, tinha que vencer o jogo. Aí você pensa, pô, o Ceará já não joga bem no 11 contra 11, contra a maioria dos times. Agora, no 10 contra 11, agora é que não vai jogar bem mesmo, deve sucumbir, deve perder o jogo contra o Fortaleza no Clássico Rei. Que até então tinha sido 3 empates, né? Um pela fase de grupos do Campeonato Cearense e 2 na final. 2 empates de 1-1, inclusive, na final. Aí você pensa, pô, já era pro Ceará. No máximo arranca um empate aqui e agradecer e tá virtualmente eliminado da Copa do Nordeste. Fernandinho, que faz uma péssima temporada e que é um jogador bem meia-boca, começou até bem no jogo e tal, na ponta esquerda ele acha uma finalização perigosa, Breno fez uma ótima defesa, só que aí aos 20 minutos rolou uma confusão ali na lateral direita, uma confusão generalizada e ele acabou sendo expulso de forma infantil. Pois bem, você pensa, pô, o Fortaleza, mais uma vez, voltando aqui para a escalação, não tem nenhum super elenco não. Mas, para mim, peça por peça, quando você vai olhar para o elenco do Fortaleza, para mim o elenco do Fortaleza é um pouco melhor do que o elenco do Ceará. Tipo, uns 10, 15% melhor do que o do Ceará. E é melhor do que a maioria dos times da Série B. Você pensa, agora é questão de tempo. Para o Fortaleza empilhar finalizações, empilhar chegadas, empilhar chances claras e fazer os gols. Pois bem, meus amigos, e o Ceará vai jogar na retranca, né? Como todo mundo já sabe. Com a menos, meu amigo, não tem muito para onde correr. Vou até trazer aqui em tela para vocês a escalação do Ceará, que tinha alguns desfalques e também alguns retornos, né? Vina no banco de reservas, Dieguinho joga muita bola, hein? Como joga a bola o tal do Dieguinho. Então o Ceará tem alguns retornos e alguns desfalques aí pro jogo de ontem. Então tava com o time ali titular, porém, você tinha o Dieguinho no banco, que estava voltando de lesão, e Vina também no banco voltando de lesão. Beleza, mais uma vez, depois da expulsão, o que é que o Ceará sofreu, defensivamente falando? Qual foi a grande defesa que Richard teve que fazer? Quase que nenhuma, pô. Foi um chute de fora de Mailton, a bola raspou a trave, foi para fora no início do segundo tempo. Foi um chute de fora ali de Vitinho, que Richard conseguiu fazer uma boa defesa. É só isso, pô. Tipo, eu tento caçar aqui na minha mente, mas não vem mais nenhum outro lance não, tá? O Fortaleza não consegue se impor, não consegue de fato criar chances claras, não consegue colocar Richard para fazer defesaças. Esse é o Fortaleza de Thiago Carpini, que é uma piada de treinador, tá? E assim, na reta final já do segundo tempo, vem o gol do Ceará, né? Dieguinho começa a construir a jogada do campo de defesa, vem a jogada de transição. Rapaz, tu tomar um contragolpe com o Wendel Silva no 3 contra 1, no 1 contra 3, e tu ainda sofreu o gol, tu tem que ser muito incompetente. E aí, mais uma vez, olha a falta de cuidado, olha a falta de concentração, olha a falta de zelo com o lance. O jogador simplesmente não tá nem aí, a impressão que passa. Ó. Olha como ele... Isso aqui é uma marcação, gente? O Wendel Silva passa por ele como se estivesse passando por uma criança que não sabe nem, não tem nenhuma noção de marcação. O jogador do Fortaleza não dá nenhum bote aqui, ó. Nenhum bote sequer acontece. E aí o Wendel Silva chuta, Breno entrega a rapadura e Fernando ataca o espaço para fazer o primeiro gol do Ceará. O Fortaleza tomou um contragolpe de 1 contra 3 com um jogador a mais em campo. Esse é o nível da vergonha, pô. Pelo amor de Deus, pô. E assim, erros básicos de marcação e o erro básico de Breno, que é um bom goleiro, mas que ontem falhou de forma assim, ridícula no primeiro gol. E o segundo gol do Ceará, mais uma vez, vamos lá. Dieguinho começa na origem, né? Já pedindo a bola, ele entra no segundo tempo e como joga a bola esse tal de Dieguinho, hein? Entrou ontem, já entrou muito bem na partida. Dieguinho já pede a bola, mas sai o lançamento para a grande área. E aqui, ó, olha que coisa patética, hein? O cara erra o tempo de bola, velho, no cabeceio.
A bola acaba sobrando ali para Alex Silva, que dá um tapinha por cima de Breno e faz o 2-0, mata a partida. O Ceará vence do Fortaleza de forma merecida, justa, foi mais eficiente e foi quem criou mais chances claras. O Ceará chegou com o chute de Fernandinho, colocando o Breno para fazer uma defesaça e chegou em 2 chances claras. Um aguardou com o Fernando e a outra aguardou com Alex Silva. 2 laterais, um pela esquerda e o outro pela direita. Surreal. Foi humilhante demais ontem, tá? E daqui a pouco a gente chega para a frase de Brites, hein, sobre a SAF. Mas esse é um papo para o próximo vídeo. Bom, o Fortaleza vive demais. Como o Sport venceu nessa rodada, chegou a 9, o Sport abriu 5 pontos para o Ceará. Então, o Ceará não vai pegar mais o Sport, tá? Se o Sport ganhar um jogo dos próximos 2, vai a 12. O Ceará só pode chegar a 10, esquece. E se o Sport empatar contra o Maranhão, que deve ganhar, vai a 10, abre 6 para o Ceará. O Ceará precisaria ganhar os 2 jogos e tirar 5 gols de saldo de diferença. Pouquíssimo provável, hein? O Ceará não goleia quase ninguém no recorte recente. Acho difícil golear os próximos 2 jogos. Então, o Sport vai ser o líder. Só que aí o Ceará tá a 2 pontos do Ferroviário. Eu acho que o Ceará vai ganhar os 2 jogos. Na próxima rodada, vai enfrentar o Piauí. Piauí não, foi mal. O Ceará vai enfrentar a Jacuipense no Castelão, deve ganhar. Só que não é garantia nenhuma, tá? Jacuipense endurece muitos jogos. E na última rodada pega o Maranhão fora. Em tese, eu acredito que o Ceará soma as 2 vitórias e chega a 10 pontos. Já o Ferroviário pega o ABC fora e na próxima rodada pega o Retrô, né? E tem chances também do Ferroviário ganhar os 2 jogos, o Sport ganhar um jogo e o Ceará está eliminado da Copa do Nordeste. Não é nenhuma loucura se isso acontecer também, tá, gente? Mas não é nenhuma loucura mesmo. Então, o Ceará não tem nenhuma garantia que vai se classificar, mas sobreviveu no campeonato até o momento e tem uma chance razoável, bem considerável de pegar pelo menos o G2 aqui do grupo C. E no grupo D, o Retrô continua na segunda colocação, está nesse momento a 2 pontos do ABC e o Fortaleza também está a 2 pontos do ABC. O Fortaleza que vai pegar ainda o Sport no Castelão, hein? Sei não, viu? Cuidado não, porque se o Sport for colocar o time titular ou um time mescladão e tal, dificuldade pode até ganhar do Fortaleza. Então, abre o olho o Fortaleza também, que pega o América do Natal na próxima rodada na Arena das Dunas. O América do Natal que tomou 3-0 do ABC. Então, o Fortaleza vai ter que ir com força máxima lá em Natal. E para garantir a liderança, vai ter que ir com força máxima contra o Sport. Mas também tem a Série B. Carpini não tá gerindo muito bem o elenco, o grupo. O time não joga nada, nem com o titular, nem com as reservas. Duro, hein? Duro demais. Vamos aguardar. Bom, esse é o desenho geral aí do grupo D, do Fortaleza e do Ceará também. Mais tarde vamos trazendo mais atualizações aí sobre Ceará e Fortaleza e sobre a competição de modo geral. Esse aqui era um panorama rápido para trazer análise do jogo e análise da paternidade também. Aquele abraço, valeu gente, tamo junto. Que vergonha, Carpini, que vergonha em Fortaleza.